This call is now being recorded. Então, bom dia a todos. Gostaria de agradecer a presença de cada um de vocês aqui. Meu nome é Mariana, eu sou aluna do mestrado, né, e orientada da professora Luciene, no Departamento de Engenharia Ambiental aqui da UFRA. A professora Luciene, infelizmente, ela não conseguiu estar presente, ela já se justificou com a Vera, né, Vera? Mas ossos do ofício, né, da profissão, gente. Mas ainda assim a gente agradece a presença de todos vocês, principalmente, né, da Vera por disponibilizar o seu tempo, por estar aqui hoje com a gente para compartilhar um pouquinho do conhecimento dela conosco. Gostaria de agradecer também a presença dos alunos de fora da UFRA, que eu sei que a gente tem gente até de Goiânia aqui, a gente fica imensamente feliz com isso, é uma troca de conhecimento muito maior. E a Vera, gente, agora já partindo para a parte da palestra, né, ela vai ministrar aqui nos próximos minutos. No finalzinho da palestra eu vou disponibilizar o link de formulário de presença, então as pessoas que são externas à UFRA que não conseguiu fazer a inscrição, é só preencher lá direitinho que depois o sistema vai enviar o certificado para vocês. E todas as perguntas e dúvidas podem ser colocadas no chat, que no finalzinho a gente vai vir respondendo todas elas, né? A Vera vai compartilhar esse conhecimento dela com a gente aí. Então, a Vera, ela é bióloga, formada pela UFMG, ela é mestre em saneamento e meio ambiente e recursos hídricos também pela UFMG, doutora em engenharia hidráulica e saneamento pela USP e pós-doutorado em genética e micro-organismos pela Unicamp. Vera, seja muito bem-vinda, pode começar a compartilhar a sua tela e mais uma vez, muito obrigada. Obrigada a vocês, bom dia a todos. Primeiramente, eu queria saber se a maioria aqui do público é aluno da pós, aluno da graduação. De onde são a maioria dos alunos que estão aqui presentes? Eu acredito que a gente tenha um misto, mas o pessoal pode ir colocando aqui no chat, quem quiser abrir o microfone, para a Vera ter um conhecimento aí de qual que é o público que ela está lidando. Coloca qual que é o curso também, qual o nível, né? Graduação, pós-mestrado e o curso. Eu conheci a Luciene num curso, a gente fez um curso sobre metano lá em Ilhabela, em 2018. Aí, desde então, a gente tem um grupo, né, das meninas lá, que a gente ficou amiga lá. E até teve uma que já deu aula aqui também, né? Deu uma palestra, a Marília, né? Ela também deu uma palestra. Sim, a Marília deu uma palestra para a gente, se eu não me engano, acho que princípio de outubro, ou acho que foi outubro mesmo. É porque, devido ao Covid, está tendo tanto conflito de agenda que precisou trocar umas datas. Então, tá bom. Vou compartilhar aqui minha tela. Isso. A gente tem aí, como eu tinha comentado com você, um misto mesmo. Nós temos doutorados, graduação, engenharia química, química industrial, engenharia ambiental. Sim. São várias titulações diferentes. Deixa eu ver aqui. Deixa isso aqui. Peraí. Vocês conseguem ver o slide? Sim. Sim, certinho? Então tá, gente. A Mariana já
né, deu uma introdução aí. Meu nome é Vera Tainá. Eu, particularmente, me chamo mais de Tainá, mas pode chamar de Vera. E eu trabalho atualmente no Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, em estações sustentáveis de tratamento de esgoto, é um instituto dentro da UFMG. E vou apresentar, né, para vocês um pouco dos meus trabalhos anteriores, né, pesquisas acadêmicas, relacionadas à produção biológica de hidrogênio por fermentação escura. Aí eu peço, né, para vocês que no final, né, vão anotando perguntas, se tiverem, para no final a gente discutir, tá bom? Qualquer coisa, assim, se tiver algum problema também na apresentação, não conseguir ver alguma coisa, pode me falar. Bem, então, dando um contexto assim geral, né, a fermentação escura é o processo, né, de tratamento anaeróbio, né, a gente, né, quando é aplicado ao contexto dos efluentes, né, a gente chama de tratamento anaeróbio, que nada mais é do que a decomposição da matéria orgânica sem a presença de oxigênio. E o fato de ser sem a presença de oxigênio, não requerer ar, implica em muitas vantagens, né? Primeiro, tem vários tipos de efluentes biodegradáveis que podem ser tratados pela via anaeróbia. Os requerimentos energéticos comparados ao tratamento aeróbio é bastante reduzido, né, porque não requer energia para aeração. O metabolismo dos micro-organismos anaeróbios é mais lento, então, com isso, tem uma menor multiplicação desses micro-organismos, né? Então, tem uma menor produção de lodo, é o que a gente chama, né? Quando tem essa massa de micro-organismos, né? O lodo. Então, a produção de lodo comparada ao tratamento aeróbio é muito menor, e isso implica em muitas vantagens operacionais e econômicas. Com isso, também a demanda diária é reduzida. E tem a produção de metano, né? Que é o biogás, que ele pode ser usado como fonte de energia. Em relação ao tratamento aeróbio, tem algumas desvantagens, né? Muitas vezes a remoção dos poluentes pode ser insatisfatória, tem uma menor eficiência, e aí com isso vai requerer um pós-tratamento. Então, vai primeiro passar o efluente, passa por uma etapa anaeróbia, para depois passar por algum tipo de pós-tratamento. Pode ter instabilidade frente a choques de carga orgânica. Às vezes, né, esses micro-organismos, eles são mais sensíveis, né, justamente por ter um crescimento mais lento. O gás pode ter contaminantes, né, do próprio processo, como gás sulfúrico, sulfúrico, e aí, com isso, tem uma necessidade de purificação do gás e geração de maus odores, escuma e espuma, que também são muitas vezes inerentes ao processo. Deixa eu ver, não está passando. Então, o objetivo principal da digestão anaeróbia para o tratamento de efluentes é a degradação da matéria orgânica biodegradável, né? Porque se o efluente vai direto para os corpos d'água, sem nenhum tipo de tratamento, a matéria orgânica presente ali, ela causa diversos problemas, né? Principalmente relacionado ao consumo do oxigênio dissolvido no corpo d'água. Então, o principal objetivo, né, tanto do tratamento aeróbio quanto do anaeróbio, é a degradação da matéria orgânica biodegradável. Mas, né, quando a gente vai para um contexto assim atual, né, que o objetivo não é somente tratar o efluente, mas também retirar vantagens ambientais e econômicas do processo, né, uma visão mais sistêmica e sustentável. Além de tratar o efluente, a gente também pretende recuperar os subprodutos do tratamento. Então, o metano, principalmente, né, que ele já é recuperado em muitos sistemas de tratamento anaeróbio, no Brasil não tanto, mas já é uma tecnologia praticamente, né, assim, consolidada, tem suas dificuldades, mas em geral é consolidada, mas o que tem sido muito estudado e alguns lugares já colocando em prática é recuperar os produtos da fermentação, além do metano, que é o hidrogênio,
ácidos orgânicos são produzidos como intermediários metabólicos, além de outros mais específicos, como os bioplásticos, tendo em vista um valor agregado que esses subprodutos da fermentação têm. E no caso do hidrogênio, por que recuperar, né, tentar recuperar esse hidrogênio produzido no tratamento anaeróbio? O hidrogênio é conhecido por suas... ele tem um alto poder calorífico, né? Então, assim, em gramas, né? O hidrogênio, ele tem um poder calorífico muito maior, um potencial calorífico muito maior que o do metano. Em volume já não, né? Porque o hidrogênio, ele é leve, né? Um mol de hidrogênio tem só 2 gramas, mas e ele é uma energia limpa, né? A combustão do hidrogênio vai gerar apenas água. Só que para usar esse hidrogênio produzido no tratamento anaeróbio como uma fonte direta de energia, eu acho, eu particularmente acredito isso em um futuro mais distante, porque esse hidrogênio ele não é produzido sozinho, ele é produzido também com CO2. Então, necessita etapa de purificação do gás para ele poder ser usado como fonte direta de energia. E também a questão do transporte, do armazenamento também do hidrogênio também são questões que necessitam, né, serem otimizadas, né, justamente porque o hidrogênio é um gás muito leve, então ele ocupa um grande espaço. E o que eu acredito mais, né, que é uma linha que, vamos dizer assim, já está mais próxima de ser aplicada, é adicionar esse hidrogênio no biogás. Então, o biogás, que normalmente é formado basicamente por metano e CO2, teria aí também um acréscimo do hidrogênio no biogás, porque isso implica em muitas vantagens, como a redução das emissões de poluentes, né, os NOx, e a melhoria das propriedades de combustão. Ele está sendo bastante esse tipo de esse gás natural melhorado, né, que seria uma mistura de gás natural com o hidrogênio, ele está sendo bastante estudado, principalmente na Índia, e né, não por via biológica, mas já está sendo um combustível utilizado. Em relação ao tratamento anaeróbio, só para entender, né, as bases, né, como que se produz o hidrogênio durante o tratamento anaeróbio, falar um pouquinho das etapas da digestão anaeróbia. A digestão anaeróbia é um processo que acontece por um conjunto de micro-organismos diferentes, com funções diferentes. Então, existem basicamente 4 etapas, né, que primeiro seria a hidrólise, que é quebrar a matéria orgânica complexa em partículas menores, né, em substâncias menores. Depois, a acidogênese, que é transformar, por exemplo, açúcares, álcools em ácidos. A cetogênese, que é transformar esses ácidos em ácido acético exclusivamente, porque o ácido acético ele pode ser usado diretamente na metanogênese, que é a etapa seguinte, que é a produção do metano, a partir desses produtos que são gerados, né? Então, para produzir metano, se usa o ácido acético e o hidrogênio. Essas bactérias que fazem a primeira etapa da digestão anaeróbia, né, que são as bactérias acidogênicas, elas têm uma tolerância maior a condições adversas, elas têm um crescimento mais elevado, e ao contrário das metanogênicas, né, que geralmente são arqueias, né, na verdade, sempre, e elas têm uma taxa de crescimento mais lenta. Então, na digestão anaeróbica precisa ter um balanço aí entre a produção e o consumo dos ácidos orgânicos. Acho que vai ficar melhor explicado aqui com esse esquema, que ilustra como que acontece, né? Então, primeiro tem a matéria orgânica complexa. Aí, essa matéria orgânica complexa, ela vai sofrer hidrólise numa primeira etapa. Então, partículas aqui menores que já podem ser fermentadas diretamente, né, dentro das células. E aí, a partir dessa fermentação, é gerado vários ácidos orgânicos,
Então, ácido propiônico, butírico, valérico, álcools também são produzidos, e também o ácido acético. O ácido acético e o hidrogênio produzidos nessa etapa são, então, utilizados para a produção de metano, terminando a estabilização, né, da matéria orgânica em produtos gasosos. E aqui, especificamente sobre o hidrogênio, né, ele é formado aqui diretamente nesse processo da acidogênese, que é a produção de ácidos, gerando, juntamente com os ácidos, são gerado hidrogênio também, dependendo da rota estabelecida. Esse hidrogênio, no processo normal, no digestor anaeróbio comum, onde todas essas etapas acontecem simultaneamente, esse hidrogênio ele é produzido, mas ele também é consumido. Ele é consumido em um processo de produção autotrófica de ácido acético, né, que é a produção do ácido acético a partir do hidrogênio CO2, um processo também conhecido como homocitogênese, ou então esse hidrogênio é utilizado para a produção direta de metano pelas arqueias hidrogenotróficas. Isso num processo comum. Então, a ideia de recuperar esse hidrogênio produzido durante o tratamento anaeróbio é como se a gente pegasse e parasse o processo até aqui, né? Para que esse hidrogênio não seja consumido. Aí aqui, né, aqui então seria um reator comum, é o que é utilizado, né, quase sempre, na grande maioria dos casos, em que todos esses processos vão acontecer simultaneamente, então vai gerar metano e CO2 como produtos finais. E aqui vai ter um efluente com uma baixa carga orgânica, né, a maioria da matéria orgânica vai ser incorporada CO2 e metano. E a configuração alternativa para conseguir recuperar o hidrogênio e outros produtos da fermentação, né, como os ácidos orgânicos, álcool, solventes, é dividir esse processo. Então, criar condições ambientais que favoreçam aqui somente até a acidogênese, e aqui um reator seguinte seria, então, aplicado só para metanogênese. E como que isso geralmente é conseguido? Como eu comentei, os micro-organismos presentes nessa etapa são diferentes dos micro-organismos presentes na etapa metanogênica. Então, os requerimentos ambientais também são diferentes. Então, para eu conseguir parar o sistema até aqui, às vezes umas medidas operacionais como o pH e o tempo de detenção hidráulico, né, que é o tempo que o efluente vai permanecer ali, são suficientes para conseguir parar o processo até aqui, né? Então, essas bactérias, elas são tolerantes a um pH mais baixo do que as arqueias metanogênicas, né? Aqui você pode manter um pH mais baixo, o que já é naturalmente conseguido pelo próprio produção de ácidos, e principalmente controlar esse tempo de retenção hidráulica, né? TDH, tempo de detenção hidráulica. Que se você controla o tempo aqui, vamos supor né, que um efluente ele precisa de 4 dias para ser degradado completamente, mas só um dia é suficiente para essa etapa acidogênica. Então, você vai deixar aqui o tempo equivalente a um dia, para depois, então, ele ir para o reator seguinte. No caso da produção biológica de hidrogênio, né, durante essa etapa acidogênica, ela acontece principalmente pela fermentação de carboidratos, então é somente possível com efluentes ricos em carboidratos, né, existem outros substratos também para o hidrogênio, mas os carboidratos são de longe os melhores, assim, né, que possibilita um rendimento melhor de hidrogênio. E existem duas rotas, né? Que é a partir aqui do piruvato, né? Esse caminho aqui é comum, né? Da glicose sendo quebrada até piruvato. A partir do piruvato pode ser essa via que chama de clostridial, por normalmente ser feita por bactérias do gênero Clostridium, ou então
Mas também tem essa outra via aqui, que é a via enterobacterial, que são pela quebra do formiato, geralmente enterobactérias, né, como E. coli, por exemplo. E essa via aqui, clostridial, ela é mais importante, assim, ela é mais comum de se acontecer. Geralmente, para conseguir essa outra via enterobacterial, tem que usar culturas puras de micro-organismos, que a gente sabe que às vezes é bastante complexo em sistemas com efluentes reais, usar culturas puras. Então, aqui, ó, são alguns exemplos de reações que acontecem durante a acidogênese e a cetogênese. A cetogênese, na verdade, é um tipo de acidogênese, né, que é a produção específica do acetato. E aí a gente vê aqui que a partir da glicose, né, e aí seria o mesmo pela sacarose, frutose e outros carboidratos simples, a produção de hidrogênio ela acontece em vários tipos de reação. Então, tem algumas que podem ter um potencial de ter um rendimento maior, né? No caso, a da glicose para acetato tem um rendimento de hidrogênio maior, mas várias outras rotas também levam à produção de hidrogênio. E mais outras rotas também consomem o hidrogênio, como, por exemplo, a produção de propionato, ela pode consumir, esse hidrogênio vai servir aí como um doador de elétrons, e também essa via aqui, que é a produção de acetato pela via autotrófica, né, a homocetogênese, também ela consome esse hidrogênio produzido. Fora isso, também é o consumo pela metanogênese, né, mas que é mais fácil de controlar em um reator acidogênico. A produção biológica de hidrogênio, ela tem muitos desafios ainda para ser colocada em prática. Primeiramente, os rendimentos são relativamente baixos, né? São máximos de 4 mols de hidrogênio por mol de hexose, né? Voltando aqui, então seria essa aqui, ó, essa rota aqui do acetato, que seria esse rendimento máximo de 4 mols de hidrogênio por mol de hexose, porque a maior parte dos elétrons, eles continuam na matéria orgânica, né? A matéria orgânica, ela não é completamente oxidada no processo de fermentação. Então, vai ter muita energia contida ainda nos ácidos orgânicos e álcools produzidos durante a fermentação. Outro desafio é manter somente as bactérias de interesse, porque vão ter bactérias que fermentam por rotas que não produzem hidrogênio, como, por exemplo, a rota do ácido lático, ela não vai produzir hidrogênio. Viabilidade dos custos de instalação, porque ao invés de ter um reator apenas com todas as reações acontecendo ao mesmo tempo, teria que ter 2 reatores, né? Um para acidogênese e outro para metanogênese. A adição de alcalinizantes, porque é um processo que está continuamente, onde há continuamente produção de ácidos orgânicos, então, controlar o pH é um desafio. E as experiências atualmente apenas em escala de laboratório. Teve escalas piloto, assim, mas ainda são coisas muito isoladas, assim, sabe? No Brasil mesmo tinha uma empresa que estava trabalhando com escala piloto, mas ela, né, eu vi que recentemente que ela já fechou. Né? Acho que se eu não me engano, acho que na Índia também tinha uma escala piloto, mas são experiências isoladas. Então, concluindo, ainda não é uma tecnologia consolidada, né? É uma tecnologia que ela está em escala ainda de laboratório, tem muitos desafios aí para serem superados. E uma das coisas mais importantes, né, para conseguir superar esses desafios é conhecer profundamente a microbiologia do processo. Porque o que acontece muito nos sistemas, né, nos reatores que se estudam para produzir hidrogênio, é que no início começa a produzir um monte. Aí as pessoas ficam animadas e têm altos rendimentos, mas com o tempo o processo começa a minguar. E aí a produção diminui, né, o rendimento de hidrogênio vai reduzindo, mas é o quê? É porque é um processo natural, né, de sucessão ecológica.
o hidrogênio ali como uma fonte de energia, acaba que começa a desenvolver também bactérias que são capazes de consumir esse hidrogênio. Então, com o tempo, é natural que o rendimento de hidrogênio vai caindo, porque ele começa, né, o sistema vai ali se adaptando e aquelas bactérias que conseguem consumir esse hidrogênio, usá-lo como um doador de elétrons, elas vão crescendo, né, e vão aumentando em proporção. Então, para conseguir uma produção mais eficiente de hidrogênio, tem que ter ali a seleção dos micro-organismos capazes de produzir hidrogênio. Então, além disso, favorecer as rotas metabólicas de interesse, porque um mesmo micro-organismo pode fermentar a matéria orgânica por várias rotas diferentes. Então, é necessário, né, conhecer as condições ambientais que vão favorecer as rotas que levam a um rendimento maior, né, no caso, a rota do acetado, inibir as rotas que consomem o hidrogênio. Alguns micro-organismos que produzem hidrogênio, eles também, às vezes, são capazes de consumir esse hidrogênio, dependendo da rota que ele utilizar. E também inibir as rotas que não levam à formação de hidrogênio, por exemplo, que é a rota do lactato. Ela não consome hidrogênio, mas ela vai usar o piruvato para produzir lactato. Então, é uma rota que compete pelo mesmo substrato, mas não leva à produção de hidrogênio. Inibir os micro-organismos que consomem hidrogênio, então são as bactérias homocetogênicas, principalmente, né, que produzem o acetato a partir do hidrogênio, e as arqueias hidrogenotróficas, né, que consomem hidrogênio para produzir metano. E inibir o crescimento das bactérias que competem com os produtores de hidrogênio, e aí tem um destaque pelas bactérias láticas, que geralmente quando elas conseguem assumir, elas dominam, né? Até porque o próprio ácido lático, ele já inibe uma ampla gama de bactérias. Ele tem um efeito inibidor de crescimento. Então, as bactérias láticas, muitas vezes, em reatores fermentativos, elas dominam e elas não levam à formação de hidrogênio, né? Deixa eu beber uma aguinha. Aí, voltando aqui à questão dos reatores acidogênicos, né, eles estão sendo constantemente sendo produzidos ácidos orgânicos e gás carbônico. Então, o pH desses reatores ele tende a ficar bastante ácido. E esses ácidos orgânicos, muitas vezes eles têm um efeito tóxico inibitório sobre os micro-organismos. Por quê? Quanto mais a concentração de íons H+, mais o equilíbrio vai se deslocar para a forma não dissociada dos ácidos, que é mais tóxica, né? Que elas conseguem penetrar com mais facilidade nos micro-organismos, né? Através da membrana celular e reduzindo o pH interno. Então, tem um efeito tóxico sobre os micro-organismos. E esse baixo pH do citoplasma, ele também leva à produção de solventes, acaba que desvia a rota para a produção as rotas fermentativas para a produção de solventes, o que também pode ter depois um efeito tóxico. No entanto, nos reatores acidogênicos é bastante complicado controlar o pH, justamente porque o pH ele vai tender a ter a ficar aqui próximo da faixa do pK dos ácidos orgânicos que são produzidos, né? Então, são ácidos fracos que tamponam na faixa de pH deles. Então, por exemplo, o ácido acético, ele tem, se eu não me engano, um pKa em torno de 4,5. Então, o pH, né, ele vai tender a ficar em torno de 4,5 num reator onde tem muito ácido acético. Então, eles, né, por serem ácidos fracos, né, tem esse poder de tamponamento. Então,
às vezes, para manter um pH, vamos supor, acima de 6 e tal, é necessário uma concentração muito grande de agentes alcalinizantes, o que acaba aumentando a salinidade do efluente, né? Porque, por exemplo, se eu coloco um NaOH, vai ter ali o sódio junto, ou o bicarbonato, né? NaHCO3 também vai ter sódio, então acaba aumentando a salinidade do efluente, reduz o balanço ambiental, né? Porque é mais insumos no processo, então, e também aumenta os custos. No caso dos reatores acidogênicos, com vistas à produção de hidrogênio, o pH normalmente, né, que a gente vê nos trabalhos na literatura considerados ótimos, são entre 4,5 e 6,5, né, vamos dizer assim, o consenso, né, da literatura sobre isso. E esse pH, ele favorece várias espécies, principalmente de Clostridium, que são as principais bactérias utilizadas para a produção de hidrogênio. Muitos estudos relatam uma redução drástica da produção de hidrogênio em pH menor que 4, muitas vezes porque os próprios micro-organismos não, né, conseguem se adaptar a esse pH, então eles acabam morrendo. Desvio da produção para compostos mais reduzidos, como solvente zilactato, que são rotas que não levam à formação de hidrogênio, né? Os elétrons vão ficar nesses compostos mais reduzidos. E também há alguns relatos de que esses valores mais baixos de pH podem inibir diretamente as enzimas que atuam na produção de hidrogênio diretamente, né? Que são as hidrogenases. Só que, no entanto, né, nesse pH normalmente utilizado de 4,5 a 6,5, tem o crescimento de bactérias que consomem hidrogênio. Então, como eu falei para vocês, a produção de hidrogênio por fermentação, ela não é uma tecnologia consolidada e normalmente ela tende a reduzir com o tempo. E nessa faixa de pH, o que acontece? Muitos trabalhos relatam que depois de um tempo começam a crescer as bactérias homocitogênicas, que consomem o hidrogênio para produzir acetato. E também nessa faixa há também até estudos que relatam a produção, o crescimento de metanogênicas, que também utilizam esse hidrogênio. Aí o que eles fazem para reduzir as metanogênicas? Fazem primeiro um tratamento térmico do lodo, ou algum outro tipo de tratamento, também pode ser um tratamento químico, né, para um inóculo de micro-organismos já matar essas arqueias metanogênicas, mas isso também não, se for pensar em grande escala, não é uma coisa tão simples de se fazer. E também esse tratamento térmico não é capaz de inibir as homocetogênicas, que geralmente também são Clostridium. E há relatos de bactérias que produzem hidrogênio como uma forma de aliviar o estresse ácido. Isso acontece, por exemplo, com as bactérias que habitam o estômago, né, não de todas as pessoas, como a H. pylori, né, Helicobacter pylori, que ela vai produzir, a partir do H+, vai produzir o H2, como uma forma de aliviar o estresse ácido do ambiente. A E. coli também tem estudos que mostram que ela também faz isso. Não? Quanto menor o pH, mais hidrogênio ela vai produzir, porque mais H+ vai ter no meio e mais ela vai querer se livrar daquele H+ produzindo H2. Então, a partir, né, desse contexto, na minha pesquisa de doutorado, resolvi investigar a produção de hidrogênio sem essa adição de alcalinizantes, né? Tendo em vista que a aplicação de reatores acidogênicos ela tem que ter uma viabilidade ambiental e econômica para compensar. A adição de alcalinizantes é uma coisa custosa, né? E que tem várias implicações negativas, operacionais, ambientais e econômicas. E existe, né? Não com as bactérias normalmente aplicadas, né? Normalmente encontradas nesses reatores, mas existem relatos de bactérias que produzem hidrogênio em pH bastante ácido, né? Que é, no caso, a Helicobacter pylori e a E. coli. Então, resolvi testar essa produção de hidrogênio sem controlar o pH.
Aí, para isso, utilizamos reatores bastante simples, foi principalmente reator WASB. Não sei se né, a maioria de vocês conhece esse tipo de reator, mas é uma configuração bastante simples, antiga e muito utilizada de reator, onde a tecnologia ela está basicamente na configuração do reator, ele não demanda energia, nada assim, mas ele consegue separar o gás, o líquido e o sólido, tudo pela conformação que esse tipo de reator tem. E utilizamos também para testar um reator de leito estruturado, que é uma configuração que foi desenvolvida no laboratório onde eu fiz o doutorado, foi na USP de São Carlos. Né, tendo em vista também que é uma pesquisa assim mais fundamental, foi utilizado um efluente bastante simples, à base de sacarose, utilizando açúcar demerara orgânico e nutrientes inorgânicos. E um inóculo comum de um reator anaeróbio, né, um reator ali que tinha arqueias metanogênicas, bactérias acidogênicas, né, um inóculo comum, sem nenhum tipo de pré-tratamento. Aí, com o não ajuste do pH, o pH normalmente do afluente, né, que era a alimentação do reator, foi em torno de 6,5, e do efluente ele caiu para valores para 2,7, né, justamente por causa dessa produção de ácidos e CO2. Aqui são os reatores, né? Esse aqui foi utilizado esses aqui foram testados no primeiro ano. Aí testei algumas fórmulas de inocular e é uma configuração diferente, né? Esse de leite estruturado e esses outros dois que eram reatores WASP. Aí entre esses três aqui, esse aqui ele teve uma estabilidade maior. Então acabei utilizando essa configuração aqui, esse tipo de inóculo no ano seguinte também. Mas aí começou todo o processo do zero, né? Todos esses reatores aqui foram esvaziados, e aí no segundo ano comecei utilizando condições semelhantes a esta aqui. Mas avaliei umas condições operacionais e teve alguns ajustes, né? Aí, então, para vocês verem, esse aqui eram as bactérias utilizadas como inóculo, então, assim, um lodo comum, anaeróbio, bem escuro, né, os grânulos aqui, que é vários tipos de micro-organismos. Aí, utilizei esse açúcar, como uma fonte de carbono, e depois de um tempo, o lodo já ficava, assim, completamente diferente, bem clarinho, de todos os reatores, né? Completamente diferente do inóculo, isso em questão muito rápida, questão de 2 semanas já está completamente diferente. Isso tudo só controlando as condições operacionais, é manter um tempo de detenção hidráulica baixo, né? Aqui, ó, no caso, né? O tempo de detenção hidráulica ele foi de 3,3 horas e no segunda etapa foi de 4,6 horas. E o pH que não foi controlado, então, que naturalmente caiu para valores muito baixos. Nesses reatores do primeiro ano de estudo, né, aqui é a produção volumétrica de hidrogênio, nesse eixo aqui, a gente vê que teve produção de hidrogênio durante todo o período de operação, mas ela foi bastante instável, né, subia, descia, e o pH ficou sempre assim abaixo de 3,5, teve alguns picos aqui, mas geralmente eram relacionados com problemas operacionais, né, problema na bomba, coisa assim que às vezes sai do nosso controle mesmo. E aí entre esses reatores e esse, né, que seria o reator UF, ele ficou uma produção um pouco mais estável, né? Mas ainda muito instável, mas ela não caiu tanto, igual os outros. Aí, no segundo ano, a produção já foi bem melhor, né? Teve um ajuste das condições operacionais, eu avaliei o tempo de detenção hidráulica, principalmente, e aumentei um pouco esse tempo de detenção hidráulica. E aí, com isso, né, o reator já teve uma melhora muito significativa e conseguiu uma produção estável ao longo do tempo, né?
pode até parecer estável, mas fica caindo, descendo, mas isso é super comum, né? Não existe tratamento biológico que não vai ter esse sobe e desce, isso inclusive em relação à produção de metano, né? Um tratamento biológico ele sempre vai ter as oscilações, mas ao longo do tempo, né, se olhar em longo prazo, foi uma produção estável e até com uma tendência de crescimento ao longo do tempo, e com um rendimento, né, relativamente satisfatório, né, que foi 4,2 litros de hidrogênio por litro de reator por dia, que é a produção volumétrica, né, então por isso que divide pelo tamanho do reator. Então, aqui comparando, né, a primeira e a segunda etapa, viu que só de controlar aqui as condições operacionais teve uma melhora muito significativa na produção de hidrogênio. E o rendimento também, né? O rendimento foi muito mais elevado e muito mais estável também. Então, em relação de uma etapa para outra, né, em relação aos metabólitos, as principais diferenças foi ver que o ácido lático ele caiu bastante, né? Então, aqui ele estava, né, em torno de 50%, 40%, então ele caiu para ser uma proporção de 25%, enquanto de ácido acético a proporção aumentou bastante. Então, teve aí o que? Principalmente uma mudança de rota, né? Em vez de essas condições, em vez de favorecer a produção de ácido lático, favorecer a produção de ácido acético. Etanol também, ele aumentou bastante. Aqui eu não tenho os dados de etanol para a primeira etapa, porque não foi avaliado durante todo o processo, mas, de forma geral, né, pelo balanço de massa, a gente vê que a proporção de etanol aumentou. E outras mudanças que foram vistas também foi que nessa segunda etapa, né, que o rendimento foi muito maior, a remoção de sacarose também foi muito maior, então realmente precisava de um tempo de detenção hidráulico maior no reator para favorecer a degradação da sacarose. E as concentrações de sólidos suspensos, né, que é uma medida para ver a quantidade de bactérias que tem ali, a concentração de bactérias, ela também aumentou bastante. Então, esse maior tempo de detenção hidráulica, né, que é uma menor vazão, também favoreceu que os micro-organismos ficassem retidos com maior eficiência no reator. Os micro-organismos, né, depois avaliando a microbiologia do processo, também teve uma diferença, aumentou bastante a proporção dessas bactérias do gênero Etanoligenes. Esses Clostridium da Acidicoli, eles sempre estiveram presentes também, então acredito que essas duas bactérias aqui, elas são as mais importantes para o processo. E principalmente o que reduziu muito foram esses Liquori-lactobacilos, que são bactérias láticas, até pouco tempo atrás eram considerados lactobacilos. Em 2020 teve uma mudança na nomenclatura, agora eles são chamados Liquori-lactobacilos, que na primeira etapa eles estavam presentes em grande proporção e depois eles sumiram. E eles produzem ácido lático como principal produto da fermentação. Então, assim, com certeza, uma das grandes vantagens, né, que aconteceu na segunda etapa, que proporcionou um rendimento maior de hidrogênio, foi a eliminação desses Liquori-lactobacilos. Aqui são fotos reais, achei interessante de colocar, das bactérias, né, que essas fotos ficaram muito legais, são no microscópio eletrônico de varredura. Aí você vê aqui, né, vários tipos de conformação, bastonetes, cocos, essas aqui que tem essa conformação bem diferente, bem não usual, né? E aqui visto pela coloração de grão. Aí, nesse reator que teve um rendimento melhor, que teve uma produção maior e um rendimento melhor, foi também avaliada a metagenômica. Eu não vou entrar em detalhes nos resultados da metagenômica, que é a avaliação do DNA total dos micro-organismos, porque esses resultados ainda não foram publicados, né? Então, não vou entrar em detalhes, apenas aqui na parte de taxonomia. Mas é um tipo de análise que ela permite muito mais do que só taxonomia. Dá para ver ali quais genes estão presentes, qual o potencial dos micro-organismos que estão presentes.
Em suma, o que a gente vê que a diversidade foi extremamente baixa. Então, comparado com o inóculo, né, esse pH abaixo de 3, de 2,7, diminuiu muito a diversidade dos micro-organismos. Então, os micro-organismos predominantes foi essa etanoligênese e o Clostridium acidicole, que é um clostrídio adaptado, já é um clostrídio que foi isolado de solo de pH 3, e ele tem a capacidade de produzir hidrogênio, já é reconhecidamente, tem isso, né, no próprio trabalho de isolamento dessa bactéria. A etanoligênese, ela produz o hidrogênio por uma rota que produz acetato e etanol juntamente com hidrogênio, o que bate bastante com os resultados encontrados, né? Porque, de fato, os principais produtos da fase líquida foi o acetato e etanol, então condiz bastante aqui com o resultado da microbiologia. E as bactérias consumidoras de hidrogênio ou competidoras foram inibidas, né? Que são as homocetogênicas e as bactérias láticas, elas foram inibidas. Acho que isso é um dos principais vantagens desse processo em pH bem baixo, né? Ele possibilitou o crescimento muito específico somente de algumas bactérias, né? Em comparação com reatores comuns, em pH 4,5, 5, a diversidade foi muito, muito, muito baixa. E aqui comparando, né? Esse aqui foi o artigo principal publicado a partir desses resultados, que a gente vê aqui, né? O pH no efluente foi muito mais baixo do que a faixa utilizada. Aqui só comparando com o resultado com reatores nas mesmas condições, usando sacarose e usando reatores acidogênicos contínuos. E o rendimento também teve entre dos maiores rendimentos aí reportados, né? Que se for comparar, mesmo com essas condições aparentemente adversas, foi um dos maiores rendimentos. Então, em suma, né? Isso abre uma nova possibilidade para a investigação da produção biológica de hidrogênio, né? Que sempre foi utilizar esse pH aí em torno de 4,5 até 6. Então, abre uma nova possibilidade, porque, embora, né, esse pH de 4,5, 6, ele favoreça micro-organismos produtores de hidrogênio, como os clostrídeos, reduz a produção de solvente, ele também tem os impactos negativos, né, como o aumento da salinidade, maiores custos, reduz o balanço ambiental. E, enquanto é no pH menor que 3, é uma operação mais simples, né, não tem que ficar adicionando quantidades enormes de alcalinizantes, é mais sustentável, reduz os custos, e vimos que existem bactérias ácidas tolerantes que são capazes de produzir hidrogênio e essa produção também foi contínua. Então, como conclusão, assim, geral, né, viu que é possível produzir hidrogênio em pH extremamente baixo, né, abaixo de 3, o que antes não foi um resultado inédito. E essa não adição de agentes alcalinizantes, né, além dos menores custos, de implicação em menores custos, maior sustentabilidade, ela também dispensa o pré-tratamento do lodo, né? Não foi necessário tratar o lodo termicamente ou quimicamente para selecionar somente os micro-organismos de interesse. Essas bactérias afiliadas ao gênero Etanoligêneos, elas parecem ter um papel bastante importante nesse caso, e produzindo o hidrogênio juntamente com ácido acético e etanol. Seria interessante isolar essas bactérias, né, para ver qual que é o potencial delas, inclusive para se utilizar para efluentes reais, né. Então, o próximo passo, né, e já estão em andamento, já teve alguns trabalhos, foi, né, avaliar isso com efluentes reais, né, tem que ser efluentes ricos em carboidratos. Mas é necessário também estudos de viabilidade econômica, né? Como eu disse no início da apresentação, a própria produção biológica de hidrogênio, como um todo, ela tem muitos desafios para ser colocada em prática. Então, esses estudos de viabilidade econômica, eles são muito importantes, né, para realmente esses processos serem utilizados em escala plena. E é isso.
Obrigada. Então, agradeço aqui a FAPESP, que financiou essa pesquisa, a Universidade de São Paulo, que foi onde eu fiz o doutorado, a Unicamp, onde fiz o pós-doc. Atualmente estou aqui no INCT, ETS Sustentáveis, na UFMG. Agradeço também a UFLA pela oportunidade né, por estar aqui presente com vocês e aos micro-organismos, que sempre muito importantes no processo. É isso, obrigada. Vera, muito legal sua apresentação. A pesquisa, né, é sempre um grande desafio, acho que para todos nós. Pessoal, quem quiser abrir o microfone para fazer alguma pergunta, pode ficar à vontade. Sim, se tiverem dúvidas, curiosidades, podem perguntar. Ju, pode falar. Bom dia, Vera. É só uma curiosidade mesmo, que eu acho essa parte bem legal. Como que tá a questão de usar isso, assim, vamos dizer assim, na vida real, assim, aqui no Brasil, a perspectiva de aumentar, assim, e usar isso numa grande escala para tratamento de efluente? Bem, atualmente as coisas estão muito ainda em escala de laboratório, sabe? No caso, né, como eu falei, para usar esse hidrogênio diretamente, né, como uma fonte de energia, é preciso purificar, ver a questão do armazenamento, transporte, que aí já é uma outra área, né, que nem é muito a minha área, eu fico mais nessa parte mais biológica mesmo do processo, mas, né, tem os grupos, né, que estudam, a gente até tinha um projeto temático, né, que envolvia também o pessoal da engenharia química, que já é mais voltado para essa parte do transporte, do armazenamento, que são desafios, né? Purificação também desse gás que é produzido, porque ele é sempre produzido com CO2, né? Não tem ali um gás só de hidrogênio. Mas tem essas perspectivas né, que são mais em curto prazo, são bem mais viáveis, que é misturar o hidrogênio no biogás comum, que aí você tem um biogás com uma qualidade melhor. Tinha uma empresa que era Ergostec, em Campinas, que ela estava trabalhando com essa avaliação em escalas maiores, escala piloto, ela tinha uma parceria com uma empresa japonesa. Eu até tinha 2 colegas que trabalhavam na Ergostec, que estava avaliando essa produção de hidrogênio. Agora eu não sei porque ela, né, não sei se teve a ver com a pandemia, ela parou as atividades por agora. Até, né, depois vou procurar saber melhor o que aconteceu, né? Porque eu acabei voltando para Minas e tal, né, e perdi um pouco o contato com as pessoas que eu conhecia que estavam trabalhando lá. Mas, assim, a gente, né, na USP mesmo, tem o grupo do professor, né, o Marcelo Zayat, que foi meu orientador, que está, né, já faz muito tempo que está pesquisando a produção de hidrogênio e conseguiu vários avanços nos últimos anos. E eu, particularmente, eu acredito, né, num curto prazo, mais usar esse hidrogênio mesmo para melhorar o biogás, que é o que o pessoal também, né, em outros países, principalmente na Índia, pesquisam, já estão assim, né, mais avançados nessa pesquisa. A gente tem uma pergunta da Tá. Gabriele. Tá me ouvindo? Tá bem baixo. Acho que tá desligado. Não sei por que ficou diferente. Melhorou? Sim. A gente tem uma pergunta da Gabriele. Perdão, gente. Ela está perguntando o seguinte, Vera. Se ele ainda não for tratado, qual seria uma outra finalidade para o hidrogênio?
Então, sem essa etapa de purificação do gás, seria mesmo no próprio processo, né, da digestão anaeróbica, continuá-la, né, usar os reatores metanogênicos para consumir os ácidos orgânicos, né, num processo de 2 estágios, e nesse segundo estágio, que é produzido o biogás comum, que é o metano com CO2, adicionar esse gás que é produzido na primeira etapa, que é esse biohitane, né, bioritano, se for, né, colocar em português, que é essa mistura de CO2, H2 e CH4. Né? Tem um professor na Índia que ele escreveu aquele livro que eu até coloquei na apresentação, é um livro bem recente, acho que de 2020, 2019, 2020, que ele está bem focado nessas pesquisas desse biohitane, assim. Ele é um professor bem conhecido nessa área de produção biológica de hidrogênio, e eu compartilho, né, da opinião dele, assim, eu acho que para curto prazo é o que é mais viável mesmo, assim, que já... Ô Vera, agora eu mesmo tenho uma curiosidade. Tem algum país que já está colocando em prática essa ação? Ou também no exterior está só na literatura mesmo? Só em escala que eu vi, laboratório? Assim, o máximo que eu saiba, né? Pode ser que eu não esteja completamente atualizada, mas que eu saiba é só em escala piloto, que tem alguns trabalhos na Índia, tinha, acho que nos Estados Unidos também, mas em escala piloto. Mas em escala real mesmo, escala plena industrial, se eu não me engano, ainda não tem, não. Justamente porque a produção biológica de hidrogênio ela é realmente uma coisa bem complicada, né? Por aquilo que... pela sucessão ecológica mesmo do processo, né? O hidrogênio é uma fonte de energia, então é natural que com o tempo começam a crescer bactérias que são capazes de usar esse hidrogênio, né? E quando a gente usa efluente real, é muito difícil controlar completamente quais micro-organismos que estão ali dentro. O João Pedro está perguntando. Ele e a Gabriela também tinham dado parabéns, né, pela apresentação. E ele pergunta o seguinte: no cenário econômico, a prática tem custo-benefício? E no sentido de não gastar muito e dar bons resultados, ou ao contrário? Sim, sim. Porque, primeiro, né, o hidrogênio ele é um metabólito natural da acidogênese. E esses reatores acidogênicos, eles podem ser utilizados para várias finalidades. E uma delas é até melhorar a própria metanogênese. Que você ali, como são micro-organismos diferentes, que são acidogênicos e os metanogênicos, ali você consegue otimizar melhor as condições operacionais. Então, tem vários trabalhos, inclusive eu também atuei bastante nessa parte, mostrando vantagens de separar as etapas acidogênicas e metanogênicas, independente dos produtos que vai recuperar da acidogênese. Porque a própria metanogênese é favorecida quando separa essas etapas, né? Pode ser favorecida, né? Se for se as condições operacionais ideais forem alcançadas. Porque ali você vai ter um controle melhor do processo, não vai ter problemas, por exemplo, de acúmulo de ácidos. Né? Muitos reatores anaeróbios eles acabam tendo problemas de acidificar, ficar ácido demais. Então, se você separa a etapa que produz ácidos, a etapa que consome ácidos, consegue controlar ali melhor, né? Quanto de ácido que vai para o reator metanogênico. Então, a primeira... nesse estudo, por exemplo, que eu fiquei engajada, né, de produzir acidogênese sem adicionar alcalinizante, então, o processo ele passa a ser muito simples, né, porque um dos principais problemas da acidogênese de controlar o pH da acidogênese é a produção de ácidos orgânicos que tampona ali o pH numa faixa mais ácida. Então, se não adicionar alcalinizante, o processo passa a ser muito simples e a recuperação do hidrogênio seria um bônus, assim, do processo, né?
porque o processo em si já vai ter, acarretar outras vantagens, e ali seria um bônus. E além do hidrogênio, né, o hidrogênio ele nunca é produzido sozinho, né? Tem os outros compostos orgânicos que são produzidos juntos. Então, tem várias linhas também de aproveitar, de utilizar esses compostos orgânicos que são produzidos juntos, né? Os ácidos carboxílicos, aí tem pesquisas de alongamento de ácidos, e aí são outras áreas, mas são coisas que se complementam. Vamos dizer assim, é uma visão mais é o que, né, muitos lugares já fazem, né, já esses produtos intermediários da citogênese, em muitos locais eles já estão, sim, né, aproveitando, né, são essas biorrefinarias, que é tentar tirar o máximo de proveito ali do sistema de tratamento. Tá joia. João Pedro agradeceu a resposta. A gente teve alguns parabéns, depois você olha aqui direitinho. Pessoal, eu deixei o link, né, do formulário para lista de presença de vocês. Não deixe de preencher, para depois vocês receberem o certificado aí nos próximos dias. E, galera, no sentido, né, de escala de resíduo em si, dessa produção, de formas de tratamento, você vê algum segmento que vai ter mais facilidade ou vai ser mais desafiador conseguir ter essa produção? Seja um resíduo industrial ou até mesmo algo que venha voltado para a parte doméstica, você acha que seria o mesmo nível de produção ou você vê alguns desafios para alguns segmentos maiores que os outros? Assim, eu acho que em relação aos efluentes em si, né, um potencial maior de ser utilizado para efluentes industriais, porque o esgoto doméstico, ele é muito complexo, ele tem muitos lipídios, proteínas, então, assim, efluentes mais ricos em carboidratos, né, por exemplo, influente de destilaria, de cervejaria, produção de refrigerantes, esses que são mais ricos em carboidratos, eles têm um potencial maior, né, de serem empregados como... Tem muitas pesquisas, o pessoal tentando avaliar com soro de leite, mas é bem complicado, porque tem muita proteína, né, tem muitos ali substratos que não são favoráveis para a produção de hidrogênio. Então, inicialmente, né, eu acho que é mais aplicado mesmo para determinados tipos de efluentes industriais. E qual que foi essa outra pergunta também? Acho que eu não respondi completamente. Não, respondeu. É porque foi, né, tentei contextualizar as pessoas, os cenários em si, de onde que veria no caso, mas deu para entender tudo. Eu vi agora que vai abrir um centro, né, de produção de hidrogênio, de estudo, né, do hidrogênio, bem importante, parece que vai ser bem grande, lá em Itajubá, né? O pessoal da Unifei de Itajubá, com uma parceria, acho que com uma... não sei se é a indústria alemã, um grupo grande, assim, europeu, que vão investir agora em tecnologias de produção de hidrogênio. E aí, quem sabe também, né, o biohidrogênio, né, produzido a partir da biomassa, não seja incluído também, né, porque é muito importante, né, o que falta, às vezes, também integrar essas pesquisas, né, porque, por exemplo, às vezes eu consigo ali uma produção biológica de hidrogênio relativamente boa, mas existem as etapas seguintes, né, que são as etapas de purificação, transporte, né, que aí já são pessoas com outras competências, assim, que precisam integrar. Né? É o que, na verdade, o grupo, o temático, ele buscava fazer, né, ter essas duas linhas, mas a parte da produção biológica, ela era mais forte, até pelo perfil da pós-graduação, né. Legal.
Bom, pessoal, alguém tem mais alguma dúvida? Eu vou deixar meu e-mail aqui no Então, chat, se alguém quiser me escrever. isso mesmo. Bom, Vera, mais uma vez, né, eu agradeço a sua participação, a sua disponibilidade, né, o seu comprometimento.